Durante uma década, a segunda das independências, os militares vão reinar em África. A sua ação resume-se afinal na continuação da má administração e do esbanjamento das riquezas dos respectivos países. O balanço desses 10 anos é globalmente um balanço do descalabro. Descalabro agrícola e alimentar. O colonizador havia transformado países inteiros em fazendas produtoras de matérias de que as metrópoles europeias necessitavam. O algodão no Mali, o amendoim no Senegal, o cacau no Ghana ou o café na Costa do Marfim. A cultura de víveres e a diversificação das produções agrícolas foram sacrificadas em benefício das monoculturas intensivas. Daqui tinham resultado dois males: uma insuficiência alimentar imediata e o início de um processo de esterilização das terras que, a médio prazo, culminaria no grande drama da desertificação do Sahel em 1973 e 1974. Para remediar esta situação, os nacionalistas africanos, logo após a independência, proclamaram a autossuficiência alimentar prioridade das prioridades. 10 anos mais tarde, os militares reafirmaram o mesmo objetivo. 5 anos depois, os líderes da África lusófona continuam a usar o mesmo slogan. Globalmente, a África escolheu a industrialização como alavanca do progresso. Por que modelo de desenvolvimento optou a Guiné-Bissau? Eu creio que a África não poderá desenvolver-se seriamente se ela não se industrializar. Mas, entretanto, eu penso que antes de chegarmos a uma etapa verdadeiramente da industrialização da África, que teremos que resolver problemas sérios e que se põem no domínio da agricultura para podermos garantir a alimentação das nossas populações, portanto, a autossuficiência alimentar como uma condição principal para consolidar a nossa independência e criar as bases para tal industrialização a que se referiu. Na prática, ao fim de 21 anos de independência, a África importa 2 vezes mais produtos alimentares de base do que em 1960. A autossuficiência alimentar é um sonho que não resistiu a uma noite de 2 décadas. Neste domínio, pouco importam, aliás, as ideologias oficiais. O camarada camponês do Benin marxista-leninista continua sem provar os frutos da Revolução, exatamente como o seu irmão, súbdito do ex-imperador Bokassa, continua à espera dos dividendos imperiais. O poder de compra de um como do outro não aumentou onde estão, em moeda constante, desde a independência. A África, terra rica, terra generosa, importa hoje 40% do que come e importará 20% mais dentro de 5 anos. Mesmo assim, 1/4 da população do continente, ou sejam 70 milhões de pessoas, vivem atualmente num estado de subalimentação e o fenómeno, segundo os especialistas, tende a aumentar. Enquanto isso, é na África que se lança o maior projeto arquitetural do século, a construção de Abuja, a futura capital da Nigéria, espécie de Brasília multiplicada por 5, que custará 1,5 bilhão de contos. A nossa dependência em relação ao estrangeiro é muito mais grave do que na época colonial, comentava um dia com amargura o presidente Senghor. Dependência económica, financeira e comercial, dependência militar e tecnológica. Perante um tal quadro, só os idealistas podem ainda sonhar com a independência nacional. Don't forget to leave your opinion about the video in the comments, subscribe and like. O descalabro é também cultural. Até 1960, o africano era essencialmente um aldeão que vivia de convicções simples, enraizadas em milénios de uma história fixada no imobilismo. A África era um universo campesino. Com a independência, os líderes nacionalistas abriram a África à modernidade. Na prática, limitaram-se a copiar as facetas mais caricaturais dos modelos herdados do colonizador. Para constatar o facto, basta passar de um país anglófono para um francófono e depois para um lusófono. A 3 tipos de colonização correspondem 3 tipos de decalques sociais e administrativos e 3 graus de desenvolvimento bem diferentes, que afinal não são mais do que a diferença de desenvolvimento e de mentalidade entre Portugal, a Inglaterra e a França.
Por sua vez, do lado europeu, quando se fala de África a um francês, a um inglês ou a um português, a palavra invoca apenas as parcelas dos antigos impérios. A realidade de um continente inteiro e imenso é reduzida imediatamente à dimensão das antigas colónias. Mas em África, se o princípio da abertura à modernidade era louvável, o ritmo a que essa abertura foi feita acabou por engendrar uma cascata de efeitos negativos que ninguém soube prever e que hoje escapa totalmente ao controle dos governos. O camponês, cujo horizonte nunca ultrapassara a pobre aldeia onde nascera, recebe bruscamente o choque de um planeta, para ele inconcebível. Os valores ancestrais, a moral comunitária, os antigos pontos de referência caem um a um e, com a ajuda das dificuldades locais, começa a grande corrida para a miragem das cidades. Era o fim inglório das raízes culturais tão apregoadas no dia da independência. Todos os anos, milhões de camponeses partem em busca do Eldorado, deixando o trabalho agrícola abandonado, a célula familiar destruída, a economia de troca substituída por nada. Em Lagos, a atual capital da Nigéria, a população passou de 40 mil habitantes em 1900 para 5 milhões nos nossos dias. Ao ritmo atual, dentro de 20 anos, Lagos terá entre 16 e 24 milhões de habitantes. Depois é a realidade. A falta de alojamento, o desemprego, a constituição de dezenas de cidades de trânsito, zonas periféricas de miséria, de prostituição, de crime, com os seus bandos organizados, as suas mini-máfias, os ataques à mão armada em pleno dia. Os menos desafortunados acabarão mais tarde, clandestinamente, nos bares de lata da Europa. Por vezes os governos reagem. Na Nigéria, nas praias chiques de Victoria Island, os militares fuzilam como exemplo. Mas que exemplo é possível quando a única alternativa para o pelotão de fuzilamento é a morte lenta pela fome? De tudo isto, resultou um traumatismo cultural insuperável. Hoje, há em cada africano uma dupla personalidade, um duplo personagem. Ele é, simultaneamente, espectador e protagonista da sua própria história. Para a Europa ou a Ásia, a história são os livros, os monumentos, as gravuras, os desenhos. A história aprende-se nos bancos da escola e aprende-se a sua continuidade. Na África, a vida de há 1000 anos é exatamente a mesma de hoje, e como um pano de fundo, ela desenrola sob o olhar atónito do homem africano, o mesmo que vê televisão ou pilota um avião. A história não evoluiu, ela saltou e desdobrou-se. Descalabro, por fim, no que diz respeito à unidade africana e à política externa do continente. A valorização das matérias-primas e a importância estratégica do continente promovem-no a terreno privilegiado para o confronto das grandes potências. A África divide-se em progressistas e moderados, cada uns empenhados em apregoar mais alto do que os outros as virtudes do nacionalismo africano. A OUA encontra sempre uma bela e vigorosa unanimidade quando se trata de condenar o colonialismo português da época, o racismo e as agressões de Pretória ou o sionismo de Israel. Na prática, um quarto dos Estados-membros da organização continua a comerciar com a África do Sul e quase outros tantos com Israel. Entretanto, a tão apregoada unidade africana revela-se totalmente incapaz, primeiramente de impedir as guerras intestinas do continente e depois, quando elas rebentam, de as resolver. Ao fim e ao cabo, a radicalização dissimula mal o vazio ideológico e a incoerência política. Seyni Kountché, presidente do Níger, um dos raros dirigentes africanos honestamente dedicados ao bem público, resumia-nos assim a situação em abril do ano passado. Durante 20 anos, a África escondeu as suas fraquezas e a sua impotência por detrás de ismos: nacionalismo, anticolonialismo, progressismo, anti-imperialismo. Mas agora que os povos africanos adquiriram a sua independência, como é que os discursos inflamados nas rádios
podem continuar a esconder as nossas carências. Chegou a hora de deitarmos mãos ao trabalho e de nos aguentarmos a nós próprios. Quanto aos países industrializados, a sua parte de responsabilidade nesta lista de descalabros não é só histórica, ela é também uma responsabilidade bem atual. Há já vários anos, os países industrializados tinham-se comprometido a consagrar 0,7% dos seus produtos nacionais brutos à ajuda pública ao terceiro mundo. Na realidade, só a Suécia e a Holanda cumpriram o prometido. Os outros ficaram-se por menos de 0,4% e mesmo esses modestos 0,4% muito têm que se lhe diga. A própria França, ainda que presidida agora por um homem com reputação de terceiro-mundista, fica-se pelas generalidades e não ousa comprometer-se. D'abord, je vous dirais qu'il est naturel que le président de la République, M. François Mitterrand, soit tourné vers le tiers-monde, étant donné ce qu'est son analyse en matière de société et comment il ressent les conditions qui inhibent ou qui accablent l'individu. Par conséquent, je crois que, autant que faire se peut, il essaiera de privilégier les rapports avec le tiers-monde, non pas seulement en politique, mais dans un effort de planification de leur développement avec le nôtre. De la part de nos administrations, spécialement de la mienne, ça demande une attention qui n'a pas été toujours privilégiée chez nous, parce qu'en effet, il s'agit de construire et non pas d'enregistrer simplement un état des échanges et de le développer. Souvent, il s'agit de susciter des échanges, de les bâtir et de les consolider, de les asseoir à long terme. Alors c'est à cette œuvre que nous allons aujourd'hui nous atteler pour faire mieux que ce qui a été fait, tenté jusqu'ici. Vous avez cité le 0,33%, alors que l'idéal moyen pour les pays développés est de l'ordre de 0,7%. Vous pensez donc que l'objectif des 0,7% d'aide au tiers-monde sera atteint rapidement? Je dis qu'il est déjà très bien d'annoncer cet objectif et de déclarer que l'on veut s'y tenir. Je ne garantis pas que l'on s'y tiendra ou qu'on y arrivera très vite, mais je suis sûr qu'il y a dans l'équipe actuelle la volonté d'améliorer ces chiffres. O essencial da assistência bilateral ao terceiro mundo consiste na concessão de facilidades para a compra de bens de equipamento, de tal forma que, ao fim e ao cabo, poder-se-á perguntar quem é o principal beneficiário destas ajudas. Os dividendos mais palpáveis têm sido até agora o aumento das exportações dos países industrializados e a consequente redução do índice de desemprego nesses mesmos países. Só em 1980, a África importou 680 milhões de contos em armamentos e a África representa apenas 18% do total das exportações de armas para o terceiro mundo no mesmo ano de 1979. Paralelamente aos dividendos políticos, a ajuda bilateral incita a África a considerar como únicos modelos de desenvolvimento aqueles que os seus protetores difundem. A ajuda multilateral prolonga a tutela dos organismos multinacionais de financiamento. Em 1979, mais 3 países, o Zaire, a Zâmbia e o Sudão, submeteram as suas finanças respectivas ao controle total do Fundo Monetário Internacional. Em todos os casos, acentuou-se apenas a dependência da África para com os países industrializados. A ajuda, finalmente, não ataca as raízes do mal, ou seja, a deterioração constante dos termos de troca. A maioria dos orçamentos africanos são alimentados pela exportação de uma ou duas matérias-primas, regra geral aquelas que o ex-colonizador lhes impôs e que são excessivamente vulneráveis, porque oscilam ao sabor das flutuações das cotações internacionais. Essas cotações, evidentemente, não dependem dos países subdesenvolvidos, mas sim dos países industrializados. Se não, vejamos. Em 1954, comprava-se um jipe com 14 sacos de café. Em 1962, eram precisos 39. Um trator canadiano custava 680 toneladas de açúcar em 1966 e 3.500 toneladas em 1968. Em 1960, 1 kg de massa alimentar custava ao camponês do Senegal 11 kg de amendoim. Em 1972, pedem-lhe 17 kg pelo mesmo quilo de massa alimentar. Os esforços e sacrifícios consentidos pelos nossos povos só serviram para que conquistássemos uma bandeira e um hino para cada país, escrevia Ben Bell em junho do ano passado. Até agora, para nos dominar, o Ocidente precisou de armas e de canhoneiras. Hoje, basta-lhe a patente da tecnologia.
O ano de 1979 foi o fim dos marechais africanos, com a queda de Bokassa e de Amin Dada. Personagens diferentes, um com os seus fantasmas napoleónicos, o outro mais autêntico, com o seu sentido da comédia e a sua brutalidade, ambos contribuíram, no entanto, para ridicularizar a África aos olhos do mundo inteiro. Mas se com eles acabou mais um ciclo, o segundo, das independências africanas, o regresso dos civis ao poder, estamos agora a ver o Dr. Lamine, presidente do Ghana, que substituiu uma junta militar há pouco mais de um ano, quando se preparava para receber o Papa no ano passado. O regresso dos civis ao poder, em contrapartida, não parece anunciar o fim dos males crónicos de que a África enferma. A fraqueza e a instabilidade dos Estados, os regimes ditatoriais e a inexistência de um modelo original de desenvolvimento. A fraqueza dos Estados africanos está intimamente ligada à natureza ditatorial da maioria dos seus regimes políticos. Nenhuma base popular os legitima. As euforias populares, na hora dos golpes de Estado, em África, nunca duraram mais do que o tempo de um desencanto. Esta fraqueza foi tantas vezes posta em evidência por meia dúzia de mercenários estrangeiros que nem sequer vale a pena insistir nela. Diga-se apenas que a intervenção dos cubanos em Angola e na Etiópia e a dos franceses no Zaire e no Chad marcou uma viragem nesse domínio. A partir de agora, aventureiros e mercenários têm que se contentar com as migalhas dos festins das tropas regulares. Para que a história não continue a repetir-se, os novos dirigentes civis teriam que deixar de estar à mercê de um qualquer sargento arrojado. De momento, nada indica que assim seja. Os tribunais de seção continuam a enviar regularmente as suas fornadas de conspiradores para os pelotões de execução. O homem que estamos a ver é Macias Nguema, o ex-presidente da Guiné Equatorial. Poucas horas depois de se sentar nesta cadeira, a cadeira dos réus, seria condenado pelo tribunal e imediatamente fuzilado. Era em 1979. Neste ciclo infernal, gerador de outras conspirações e de outros fuzilamentos, têm sido analisadas até agora as causas especificamente africanas e as tentativas de destabilização por parte das principais potências dos dois grandes blocos mundiais. Uma outra surge presentemente, menos conhecida, mas não menos eficaz: a intervenção da Líbia do coronel Gaddafi. Trípoli está por detrás de todos os conflitos na África Ocidental, fornecendo armas desde o Chad, que acabou por invadir este ano, até ao antigo Sara espanhol. No plano dos golpes de Estado, foi a Líbia quem facilitou a tentativa de derrubo do regime do presidente Bourguiba da Tunísia, em fevereiro de 1980. Em junho do ano passado, Dakar rompeu as relações diplomáticas com Trípoli, depois do declarado apoio fornecido por Gaddafi aos adversários do presidente Senghor, que pretendem instaurar no Senegal uma república islâmica. Em outubro, foi a vez da Gâmbia cortar as relações diplomáticas com a Líbia. No mês passado, ainda na Gâmbia, um golpe de Estado militar tentou derrubar o regime do presidente Karaba Jawara. Também aqui, Gaddafi foi acusado de haver incitado a rebelião. Em todos os casos, a atuação de Gaddafi surge intimamente ligada à ofensiva do islamismo nesta região do globo. Servindo-se de uma mistura altamente explosiva do islamismo e dos petrodólares, Gaddafi lançou-se num projeto do qual hoje já ninguém ousa duvidar: a criação de uma grande república islâmica subsaariana que, do Saara Ocidental ao Egito, englobaria a Tunísia, o Chad, o Níger, o Mali, a Mauritânia, o Senegal e a Gâmbia, com opções de momento secundárias no que diz respeito ao Alto Volta e à Guiné-Bissau, espécie de império do qual Trípoli seria a capital e ele, Gaddafi, o imperador. Alguns peritos militares pensam mesmo que a Líbia pretende garantir o cerco pelo sul deste hipotético império. Em apoio da tese, assinalam as sucessivas revoltas no norte da Nigéria, a queda de aviões MiGs líbios no norte dos Camarões e a tentativa de golpe de Estado militar de 9 de agosto passado, na Libéria. De momento, um tal projeto parece destinado ao fracasso, mas quem poderá garantir onde acabará a dinâmica excepcional, fulgurante, que o islamismo adquiriu na África contemporânea? Se a estes acontecimentos acrescentarmos a presença de tropas soviético-cubanas numa dezena de países e de tropas francesas em quase outros tantos, a estabilidade política do continente parece bem comprometida. Com ela, ficam igualmente comprometidos o progresso e o desenvolvimento da África e, por mais forte razão, o velho projeto do panafricanismo. Em resumo, o cenário africano para a década de 80 não parece ser brilhante. Mas talvez estes primeiros 21 anos de guerras e de fracassos
os 21 anos da maioridade, tenham sido o preço inevitável que a África tinha de pagar pela aprendizagem da sua independência e da sua liberdade. Talvez as novas gerações que agora saem das escolas os possam remediar. Talvez também uma qualquer ordem económica internacional venha alterar positivamente a ação dos países ricos. Talvez, finalmente, se comece a pagar a dívida imensa contraída para com o continente. Talvez, porque embora na África contemporânea o otimismo seja já uma palavra desprovida de sentido, a esperança ainda não é, de todo, uma virtude difícil.